porque eu nem me apercebia da política. Naquele tempo não se podia falar em política. E então, a partir daí, começou a desenvolver a política. E então eu andava a sachar milho. Andava a sachar milho para uma senhora que mora ali em cima. E andava com o meu filho atrás. O meu filho tinha 3 anos e andava comigo, atrás de mim. E não havia creches, não havia nada dessas coisas. Ele andava atrás de mim. A partir daí, depois começou a haver então creches, infantários, coisas dessa, mas naquele tempo não havia. No dia que se deu, que eu morava numa quinta, e então começámos a ouvir os rádios. O pai dos meus filhos chega do trabalho, que ele trabalhava turnos. Olha, já ouviste no rádio, já ouviste não sei o quê. Levámos o rádio para a rua, sentámos todos na rua. Os meus filhos, o mais velho, já andava na escola primária. E então eu começo a ver aqueles carros que eu nunca tinha visto, de vendas novas, passaram por ali para irem para Lisboa. E eu estou-me a arrepiar, eu nunca tinha visto aqueles carros, nada. E depois, pronto, a ouvir o rádio, dizia assim, então, mas os carros vão só, eu não vejo homens a conduzir os carros. Depois o pai dos meus filhos diziam assim, não, olha, vê a cabecinha deles além em cima, além de coisa. Pronto, e muitos a passarem. O meu marido foi trabalhar para o emprego dele e eu fiquei em casa a arrumar as coisas. E mais tarde um bocadinho para trabalhar. Mas não dava a trabalhar, andava a trabalhar para mim. Fui à mercearia ao pão. Estava o senhor da mercearia, já morreu há muitos anos. Esse senhor. A chorar, a ouvir a televisão e a ver, e a chorar. A ouvir o que eles estavam a dizer, que eu não tinha ouvido. Eu não pus a televisão a trabalhar, não tinha ouvido. E eu fiquei a chorar também, comecei logo a chorar, por causa de ver as coisas que eles estavam a dizer na televisão. Os pedreiros começaram a minha casa, essa casa que agora eu moro. No dia 25 de abril. Foi a minha casa a começar. Havia um programa no Rádio Clube que era sobre a agricultura. E eu, como tinha que me levantar cedo para fazer a comida para levarmos para o trabalho, eu punha sempre aquele naquele rádio que eu gostava de ouvir aquele programa. E então eu começo a ouvir rancho folclórico, depois veio a Grande da Vila Morena e depois veio outras canções que estavam proibidas de serem cantadas, e eu disse assim, isto está para aqui qualquer coisa que não está bem, está-se a dar qualquer coisa que não está bem. Vou ao quarto e disse para o meu marido, olha lá, isto deve haver serrabulho lá para Lisboa, porque o canal, o Rádio Clube não está a dar o programa que costuma a dar. E ele disse, estás maluca? Eu disse, tu era maluca. Quando foi daí a bocado, ao fim de 10 minutos, 20 minutos, ouvi daqui um posto de comando, tal, e disse, liberdade, estou livre. Isto foi autêntico. Eu gritei, eu estou livre, olha, houve um golpe de Estado. Estava a trabalhar ali no monte, que é um monte gravado, que é para os painéis. Estava ali a trabalhar sozinha, mais 3 mulheres. E eu vi os homens todos daí a gritar e os carros vinham vendo as notas. E a gente estávamos sozinhas, nem sabíamos o que é que se estava a passar. Apanhámos um susto, pensámos que era uma revolução. Eu pensei logo isso, que era uma revolução. E disse, isto é uma revolução, está aqui de troca. E depois começámos a chorar, porque meus filhos estavam na escola, ali ao pé do bairro do Liceu. E havia pela de casa, fui buscar um borrego que tinha a meu cargo no pasto, e vim para lhe ter no quadro-monte e comecei a chorar, vim logo para casa. Quando eu cheguei a casa, pus um rádio que tinha a trabalhar e eu fui buscar os meus filhos, mas eles vieram, mas depois tornaram lá para lá. E pronto, tive medo que a gente não ganhasse, porque é mais ou menos chato, estava dentro de alguns assuntos. E tive medo, muito medo. Eu trabalhava na fábrica de doce. E os chefes souberam disso e chegaram ao pé da gente e disseram, vocês vão para casa que houve uma revolução em Portugal. Vão para casa que a fábrica vai fechar hoje. E viemos para casa, cheguei a casa, fomos ouvir a rádio, a gente todas ali em casa. De casa vim aqui para a beira da estrada
vir passar a coluna militar que vinha de Vendas Novas com os soldados e depois fomos para casa outra vez a ouvir a rádio e foi assim 25 de Abril e eu não fiquei contente nem triste, que eu não percebia nada daquilo ainda. Depois, com o tempo, é que fomos se apercebendo. De Abril estava a trabalhar num restaurante de quintal com vários colegas, quando eles começaram a perceber-se que havia qualquer coisa. E depois, com a televisão, é que começámos a ver o que era. E a gente estava sempre com medo de alguma coisa. E depois trabalhámos e eu morava ali no Miradouro, ao pé da messe dos militares, onde eles iam almoçar. Aquilo era muita gente ali junta. E então a gente não sabíamos o que é que corria. Podia correr bem como corria mal. E até correu bem. Foi bom. E graças a Deus lá conseguimos meter um cravo numa espingarda e via. Vivi sempre com o apelido mesmo ao pé de casa, mesmo. Quando foi 25 de abril, tornei-me, disse eu já andava à escola, estava na primária, que eu lembro, fiquei muito contente, digo assim, pô, desta vez é que eu vejo o livro deles todos, porque a minha mãe mandava-me calar e eu brincava com as minhas primas, lá naquele lar onde é que eles moravam todos, e a minha mãe dizia, tu não podes ir para aqui, nem podes abrir a boca, nem podem falar nada, porque eles estão aqui a ouvir isto tudo. E eu vivia sempre naquele temor, sempre. As minhas primas não, mas eu vivia porque eu vi. Nesse dia pensei assim, o que é que eu vou fazer com o 25 de Abril agora? Fui chamei as minhas primas, lembro também como fosse hoje, com um lençol velho, pedi à minha avó, um lençol velho, que a minha avó tivesse, arranjei o lençol, e depois pus assim, porque li, bico alva cunhal, li para qualquer lado. E depois ele disse assim, olha, vamos aqui 2 paus, pusemos 2 paus, 2 canas, uma de cada lado, e depois escrevi assim, viva Alva Cunhal. E li da minha mãe dizer assim, ai filha, eu estava muito contente, olha lá mãe, porque eu fiz aqui mais as minhas primas. E a minha prima, a primeira coisa que a minha mãe fez foi logo assim, ai filha, tira isso aí que a gente não sabe se ainda podemos falar nisso. Andava a sacharalhos, o meu pai rodava-se ao pé do limoeiro e ao pé do tanque. E apareceu-me lá uma vizinha e disse-me assim, ai Perpétua, você não vinha um helicóptero a descer aqui, saudades. E eu disse logo com medo, assim, ai não me diga, veio a guerra. Olha, se calhar veio. O meu filho estava a dormir, tinha 2 anos. Eu fui acordar o garoto, larguei o saço, fui acordar o garoto e pus-o às costas e fui ter com a minha irmã, que andava para o tonho da loja, a raspar-vinha. Ai, não tenhas medo, Roberta, não tenhas medo. Ai, não tenho medo, eu já vinha a chorar, tanto que lhe a tocar. Não tenho medo, andava lá o Silvino Pato, a labrar a vinha para o homem, agarrou na mula, foi-se embora e a gente ali todas as 3, andavam lá 3 mulheres e depois eu fui ter com elas, para não estar em casa que eu tinha medo, né? Foi-me logo de chorar, o gato ao colo, o gato só dizia para mim assim, não chores mãe, não chores, ai não chores, chore filho, porque a gente pode morrer agora, todos. Não morremos nós, mãe, não morremos.